Olá, meus amigos. Mais uma vez, é um imenso prazer tê-los aqui no canal do Professor Seca para uma aula de revisão. E hoje nós vamos fazer uma revisão ainda sobre intervenção de terceiro, mas o tema abordado é a forma chamamento ao processo. Então, vamos começar aqui a nossa aula sobre chamamento ao processo. Então, o que viria a ser essa forma de intervenção de terceiro? Essa forma é aquela em que o réu, sendo ele fiador ou sendo ele um devedor solidário, originalmente é demandado e trará para compor no polo passivo, em litisconsórcio com ele, o afiançado ou os demais devedores solidários. Aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês o seguinte: a denunciação constitui uma verdadeira ação do denunciante contra o denunciado. A ação aforada contra o denunciante jamais poderia ter sido aforada direta exclusivamente contra o denunciado. Mas aqui no chamamento ao processo existe tal relação direta entre os chamados e o autor da ação. Então a proposta contra o chamante poderia igualmente ter sido proposta contra qualquer um dos chamados. Então, mostrando essa diferença, né? Eu até destaco aqui mais embaixo essa diferença, né, para chamar a atenção de vocês. Olha lá. A diferença fundamental entre o chamamento ao processo e a denunciação da lide, afora o fato de que aquele cabe apenas nos casos de fiança e solidariedade, ou seja, no chamamento, é que na denunciação da lide, em regra, não há relação jurídica direta entre denunciado e o adversário do denunciante. Já no chamamento, há essa relação e a proposta pode ser feita em face de qualquer um dos chamados. Um outro fato para a gente chamar a atenção aqui em relação a essa forma, chamamento ao processo, é que ele sempre será facultativo. Mesmo o réu, se ele porventura não fizer o chamamento, ele poderá depois, em ação autônoma, reaver dos demais coobrigados aquilo na qual ele foi condenado a pagar. Então vamos em frente. Como que fica a questão da posição dos chamados ao processo? Então, por meio do chamamento, né, o réu vai trazer os outros réus, fiadores ou devedores solidários, contra os quais o autor não demandou originariamente, mas guarda a relação. Então, o que vai se formar aí? Vai se formar um litisconsórcio passivo. Só que é um litisconsórcio de formação ulterior, porque não surgiu lá originariamente. Então, ele é um litisconsórcio que vai decorrer da manifestação do réu, e chama o devedor principal ou codevedores solidários. Aí vai depender de caso a caso. A posição dos chamados é de verdadeiro litisconsórcio com o réu originário, e em caso de procedência, todos serão condenados a pagar o autor. Pois bem, aquele que na fase executiva satisfizer a dívida vai se subrogar nos direitos de credor e poderá, na mesma execução, sem a necessidade de uma outra ação autônoma, exigi-la por inteiro do devedor principal, no caso de fiança, ou cobrar a cota de cada um dos codevedores na proporção que lhes tocar, no caso da solidariedade, vide o nosso artigo 132. Bom, por que eu destaquei isso aqui no final? Eu vou passar aqui agora para o slide seguinte. O chamamento não é uma ação de regresso do chamante contra os chamados. Na verdade, o chamamento ele é um meio pelo qual, é um mecanismo
o afiançado ou demais devedores solidários passam a integrar o polo passivo em um litisconsórcio com o réu originário por iniciativa deles, por iniciativa desses réus ou do réu. E não há dúvida, os artigos 131 e 132 do CPC deixam bastante claro isso. Por que eu estou enfático nisso? Porque na vigência do CPC anterior havia uma grande discussão sobre isso. Havia uma corrente que sustentava que o chamamento, ele na verdade, ele tinha uma natureza de ação de regresso, e aí vinha aquela discussão que ninguém é obrigado a demandar em face de quem não queira, de quem não pretende, enfim, isso está pacificado. Por quê? Porque em caso de procedência, todos serão condenados e poderão ser executados. Aquele que pagar pode voltar nos mesmos autos contra o devedor principal ou com devedores solidários. Tá? Não há razão para que o autor reclame da inclusão de outros réus no polo passivo. Isso só irá beneficiá-lo, já que no caso de procedência terá à sua disposição não apenas o patrimônio do réu originário, mas dos chamados. Ele está muito mais seguro. Pois bem, e aí vem aquela questão, né? E se ele não queria demandar em face de um dos codevedores? Sei lá, às vezes por razões pessoais. Basta que na fase executiva postule apenas a penhora dos bens dos demais. O direito de escolher, de cobrar, inerente à solidariedade, será exercido pelo credor, não na fase cognitiva, mas na fase executiva, se ele assim desejar. Então, na fase cognitiva, isso não é possível, somente na fase executiva. Outro fato importante a se destacar: o litisconsórcio, que é formado entre chamante e chamados, ele é facultativo e simples. Por quê facultativo? Porque ele é opcional. O fiador ou os devedores solidários podem preferir recobrar o débito ou a cota à parte em ação autônoma, como já falamos. E esse litisconsórcio também é simples porque, nos casos de fiança e solidariedade, há sempre a possibilidade de que a sentença possa ser diferente para os réus. O credor poderá promover uma execução em face de quem desejar, do réu originário ou qualquer outro. Aquele que pagar vai se subrogar, nos direitos de credor, poderá os mesmos autos recobrar a parte que cabe aos demais devedores ou até a integralidade. E não há obrigatoriedade. O réu não perde o seu direito de regresso, se assim o que quiser. Mas aí, dando um exemplo sobre a questão do litisconsórcio ser facultativo e simples, e aí vamos ver aqui 2 exemplos. Primeiro, no caso de fiança. Se a fiança for nula, mas o débito for válido, caso em que a sentença será de improcedência para o fiador, mas poderá ser de procedência para o devedor. Por isso, simples, a possibilidade de sentenças diferentes. E no caso da solidariedade, é possível que um dos devedores comprove, por exemplo, que o contrato é inválido, tão somente em relação a ele, mas válido em relação aos demais. Então, mais uma vez, por isso, litisconsórcio simples. Pois bem, vamos falar agora sobre as hipóteses de cabimento que estão relacionadas no artigo 130 e seus incisos. Então, a primeira hipótese é o chamamento feito pelo fiador demandado ao devedor principal. A segunda, a possibilidade de havendo de mais de um fiador, aquele que for demandado sozinho chamar os demais. Há quem critique essa hipótese, que ela de uma certa forma ela está subtendida na primeira hipótese. E a terceira versa sobre a solidariedade, quando o autor houver demandado apenas em face de um ou de alguns devedores que poderão chamar ao processo os demais. Então vamos ver aqui cada uma dessas hipóteses. Chamamento do fiador demandado ao devedor principal. Bom, nos contratos de fiança, o fiador tem o que nós chamamos
do benefício da ordem. E o que vem a ser isso? O que vem a ser o benefício da ordem? O benefício da ordem permite ao fiador que ele indique bens do devedor para que estes bens do devedor sejam escutidos antes que os seus bens possam vir a ser. Esse é o benefício da ordem. Então, se o devedor ele tem bens, com o benefício da ordem, o fiador tem o direito de indicar esses bens primeiro. Seus bens só passariam a ser atingidos se os bens do devedor não forem suficientes ou não houver bens. E outro fato, mesmo que haja benefício da ordem, é possível ajuizar a ação de cobrança apenas em face do fiador. Porque, sendo ele citado, poderá chamar ao processo o devedor principal. Nós estamos aqui na fase do conhecimento, com quem se formará então um litisconsórcio passivo para ambos. Em caso de procedência da demanda, os dois serão condenados, mas na fase executiva, o oficial de justiça ele pode penhorar os seus bens e o fiador, que tem o benefício da ordem, vai poder indicar bens do devedor principal para que sejam executidos primeiro. Então é preciso que ele indique bens do devedor para que possam ser penhorados. Então, o benefício da ordem é um direito do fiador exercitável somente na fase executiva. Grava isso aí. Porque diz respeito à prioridade de bens. Então, não há que se falar em exercitar o benefício da ordem na fase cognitiva, na fase de conhecimento. E eu gostaria também de comentar o seguinte, a respeito do contrato de fiança. O contrato de fiança é um contrato pelo qual alguém que não é devedor assume a responsabilidade pelo pagamento da dívida. Se ela não for paga, o fiador responde com os seus bens perante o credor. Mas como a dívida é dele, feito o pagamento, terá direito de ser ressarcido pelo devedor. Por isso, sendo demandado, poderá chamá-lo ao processo. Então, por último, só para consolidar, benefício da ordem consiste no direito de que o primeiro sejam discutidos os bens do devedor principal e quando esgotados esses bens ou não houver esses bens, aí sim os bens do fiador seriam levados à execução. Bom, eu quero fazer algumas considerações ainda relevantes sobre isso. A falta de oportuno chamamento do devedor implica na perda do benefício da ordem pelo fiador. Então, nós estamos aqui numa demanda judicial, na fase de conhecimento. A ação é proposta em face do fiador. Se ele não chamou a ordem o devedor originário e ele tem o benefício da ordem, ele simplesmente perde esse benefício. Mas, por outro lado, ele não vai perder o direito de regresso, que poderá promover uma ação autônoma em face do devedor originário. O artigo 828, inciso 1º do nosso Código Civil, permite que o fiador possa renunciar ao benefício da ordem, o que ocorre na grande maioria dos contratos atualmente celebrados. Os contratos de locação que eu redijo, por exemplo, eu sempre faço com que o fiador renuncie ao benefício da ordem e se declare devedor solidário junto com o locatário. E é o que hoje, na maioria dos casos, acontece. Mas mesmo assim é interessante que o fiador demandado faça o chamamento do devedor, pois poderá se satisfazer do débito, subrogar-se no direito do credor e prosseguir na execução contra o devedor principal para reaver o que pagou. Esse é o ideal. Então, foi demandado, ação de conhecimento, ação de cobrança, e ele tem o benefício da ordem, chamamento ao processo sob pena de vir a perder esse benefício. O fato que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que é possível o credor ajuizar a ação de cobrança unicamente em face do fiador, e já que pode chamar ao processo o devedor principal, o mesmo não ocorre na execução por título extrajudicial. É isso que eu queria agora chamar a atenção para vocês. Quando a dívida ela é representada por um título e o credor, em vez de ajuizar a ação de cobrança, ele deve ajuizar a execução direta. Pensa aí numa nota promissória, um exemplo.
ou mesmo uma dívida de locação, ele poderá fazê-lo direta e exclusivamente contra o devedor se este tiver renunciado ao benefício da ordem, sem problema nenhum. Como falei para vocês, nos meus contratos de locação, eu faço ele renunciar e se declarar devedor solidário. Então a ação pode ser proposta só em face dele. Agora, se o fiador tiver benefício da ordem, sendo execução, não terá como exercê-lo, já que não cabe chamamento ao processo de execução. Então, só é possível demandar unicamente o fiador em execução se ele tiver renunciado ao benefício da ordem. Do contrário, a execução terá que incluir no polo passivo o devedor principal sob pena de indeferimento inicial. Cuidado com isso, gente. Bom, chamamento feito por um dos fiadores aos demais, aquilo que eu falei para vocês, né? O artigo 130, inciso 2, que é admissível o chamamento ao processo dos outros fiadores quando para a ação for citado apenas um deles. Essa hipótese não traz novidade e esse inciso poderia ter sido suprimido, porque quando há mais de um fiador, o regime entre eles ou da solidariedade, conforme está previsto no nosso artigo 829. Então o inciso 1º meio que subentende esse inciso 2. Mas vamos ver aqui o que diz o artigo 829 do Código Civil. A fiança conjuntamente prestada a um só débito por mais de uma pessoa importa o compromisso de solidariedade entre eles, se declaradamente não se reservarem ao benefício da divisão. Bom, essa questão ela é muito interessante porque a possibilidade do fiador demandado exclusivamente poderá chamar ao processo o devedor principal, conforme está previsto no inciso 1º, e os demais devedores solidários com base no inciso 2. Na fase executiva, se os fiadores tiverem benefício da ordem, poderão exigir que sejam primeiro executivos do devedor principal. E o fiador que pagar poderá, nos mesmos autos, reembolsar-se integralmente dos devedores. Bom, então vamos lá. O chamamento em caso de solidariedade, que é a última hipótese, é o inciso 3, que admite o chamamento ao processo de todos os devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns deles parcial totalmente a dívida comum, se ajuizar a ação apenas em face de um ou de alguns solidários, os demais poderão chamar ao processo os outros devedores solidários. Em caso de procedência, todos serão condenados e o credor poderá requerer penhora de bens de qualquer um deles, o que preserva o seu direito de escolher entre todos sobre o qual deve recair a execução. A solidariedade passiva, ela se caracteriza por atribuir ao credor a possibilidade de cobrar integralmente o crédito de qualquer um dos devedores solidários, podendo chamar apenas um ou mais de um. Bom, aí um destaque importante é o seguinte: o devedor demandado não está obrigado a chamar todos os outros, podendo escolher um ou alguns, tá? Os que forem chamados poderão promover chamamento dos faltantes, daqueles que não foram chamados, como ocorre com a denunciação da lide, e há a possibilidade, né, de chamamentos sucessivos. Não sei se lembram disso, na última aula sobre denunciação da lide eu falei que haveria a possibilidade de denunciação sucessiva. Aqui também é possível o chamamento sucessivo também. Bom, já na fase da conclusão da nossa aula, aí eu vou falar para vocês agora de uma hipótese de chamamento, né, uma modalidade de chamamento que não está previsto no nosso Código de Processo Civil. Ele faz parte, na verdade, essa hipótese, ela está regulamentada no nosso Código Civil, lá no artigo 1698. E aí eu comecei aqui falando para vocês o seguinte: o artigo 1698 previu uma nova forma de chamamento ao processo que não se pode encaixar em nenhuma das previstas no CPC. Trata-se do chamamento ao processo daquele que deve alimentos, em primeiro lugar, faz aos demais devedores que concorre em grau imediato ou quando não tiver recursos para fazer frente à integralidade do débito. Ora, vamos falar aqui um exemplo sobre isso aqui. Você imaginem um idoso
possuindo 4 filhos. Então, ele pode ajuizar a ação em face de um desses filhos, mas esse filho que foi demandado, ele terá o direito de chamar o processo de seus irmãos. É isso. Tá? O dever de prestar alimentos, ele é divisível. Então, cada devedor responde por sua quota parte. Inexiste, observe isso aqui, ó, inexiste solidariedade entre eles. Se alguém carece de alimentos e tem vários filhos em condições de prestá-los, não pode pretender cobrar integralmente apenas de um. Só poderá cobrar deste a parte que lhe cabe, proporcional ao número dos filhos. Além disso, não havendo devedores de mesmo grau capazes de suportar integralmente a obrigação, conforme está lá no 1698, atribui-se a obrigação ao grau imediato, conforme dispõe o 1697. O pai não tem condições de prestar os alimentos integralmente. Grau imediato, os avós. A lei civil permite que o devedor demandado em alimentos chame ao processo os coobrigados do mesmo grau ou então de grau imediato. É isso. Então essa modalidade está prevista no nosso Código Civil e não no nosso Código de Processo Civil. Não se encaixa. Com isso, eu faço as considerações finais sobre essa modalidade de chamamento prevista no Código Civil. Ela permite o réu, então, trazer os coobrigados do mesmo grau, então de grau imediato, como já falamos. No curso do processo, o juiz vai examinar a condição de cada um e verificará, na conformidade da lei civil, quem deve suportá-lo e em qual proporção. O chamamento, nessa hipótese, não amplia apenas os limites subjetivos, mas também amplia os limites objetivos. Permite, eventualmente, ao juiz emitir uma condenação de montante maior do que aquele que emitiria se o réu originário não o fizesse. Se a ação ela é ajuizada em face do devedor mais distante, quando há um mais próximo que esteja em condições de pagá-los, não caberá o chamamento. E aí, nesse caso, haverá a improcedência do pedido. O juiz vai julgar improcedente o pedido, porque os mais distantes só devem ser demandados quando os mais próximos não tiverem condições. Não há necessidade de prova pré-constituída de falta de condições dos pais, podendo tal prova ser feita no curso do processo, mas sem ela o juiz deverá dar pela improcedência do pedido da demanda. Para nós concluirmos, podemos aqui falar sobre o procedimento do chamamento ao processo. Aí nós estamos falando agora novamente do CPC. O artigo 131 determina que o chamamento seja requerido pelo réu na contestação, devendo a citação do chamado ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito. E com a citação do chamado, forma-se então o litisconsórcio que a gente falou, no polo passivo, havendo advogados diferentes, os prazos serão contados em dobro. O litisconsórcio será facultativo simples, como já falamos. Agora deixa eu só fazer uma observação sobre essa, os prazos serão contados em dobro. Vocês sabem que essa regra não se aplica a processo eletrônico. O nosso Código Civil, ele ainda tem essa previsão, mas essa disposição, ela está bem esvaziada, tá? Não há prazo em dobro, nesse caso, quando o processo for eletrônico. E por último, uma pergunta. O autor pode desistir da ação em relação a um dos chamados? A resposta é não, pois não foi ele quem incluiu no polo passivo, mas sim o chamante. Com relação a este, poderá haver desistência, cuja homologação vai depender de seu consentimento, se já tiver havido resposta, mas não em relação aos chamados. Ou seja, o autor pode desistir em relação ao réu, mas não aos chamados. É isso. Então, com isso, nós concluímos a nossa aula de revisão sobre chamamento ao processo. Espero que tenha contribuído aí para vocês, mais uma vez. E aí, só lembrando, gente, dê o seu like, se inscreva no canal,
Não se esqueça de convidar os seus amigos para participarem dessas aulas de revisão. No mais, um forte abraço, um beijo no coração e até a nossa próxima aula.